Bom dia, Giovana. Eu gostaria que você dissesse o seu nome, o local e data de nascimento. Bom dia. Meu nome de casada é Giovanna Kupfer. Nasci em Roma, Itália, no dia 17 de setembro de 1946. Nome dos pais? Meu pai, Nathaniel Nello Falber, e minha mãe, Ellen Weinfeld Falber. Eles nasceram em que local? Na Polônia. Eu queria que você falasse o nome dos avós e local de nascimento. Eu não sei o nome dos meus avós e também eram da Polônia. Certo. Me diz qual era a atividade do seu pai e da sua mãe? Meu pai era bioquímico e professor catedrático tanto na Polônia como na Universidade de Praga, na Tchecoslováquia. E depois ele imigrou para a Itália e se envolveu em movimentos, nós somos de origem israelita, sou judia, e se envolveu em movimentos com o governo italiano para ajudar os judeus saírem via Itália para a Palestina, que não era ainda o Estado de Israel. A minha mãe naquela época não trabalhava, ela começou a trabalhar com estilo, com moda feminina nos Estados Unidos. E a saída deles da Polônia para a Itália foi em que ano, você sabe? Olha, não saíram juntos. Meu pai, na verdade, salvou a minha mãe durante a guerra e a família dela. E no meio do caminho casaram em Bucareste, na Romênia. E meu pai ia e vinha pela Europa inteira ao longo dos anos que eram 39 a 46, quer dizer, na Itália, né? E numa dessas incursões, que foi aproximadamente em 44, ele conheceu a minha mãe, salvando-a, e aí no caminho, indo para a Itália, casaram. E você tem irmãos? Eu tenho um irmão. Mais novo, mais velho? Mais novo, 2 anos e meio mais novo do que eu. E ele também nasceu na Itália? Nasceu na Itália. Eu queria que você morou na Itália, em Roma, até que idade? Eu saí da Itália com 6 anos para emigrar para os Estados Unidos. E você lembra desse período que você viveu na Itália? Você parece que viveu em Roma, né? Vivi em Roma e nasci e vivi em Roma, sim. E você lembra, você pode contar alguma coisa desse período que você esteve lá, desse período de 6 anos, a casa em que você morava, se você consegue se recordar? Me recordo da casa que a gente morava e era uma casa que sempre tinha muito movimento, ou seja, tanto movimento a nível político, né? Quer dizer, dos amigos do meu pai, o primeiro-ministro da Itália, que era o De Gasperi, da Democracia Cristã, foi uma das pessoas que ajudou tremendamente nesse trabalho que meu pai fazia, que era tirar justamente sobreviventes desde campos de concentração, os refugiados depois, inclusive após a guerra e durante, né? O próprio Vaticano ajudou muito nesse pedaço, então era um entra e sai constante de gente. E era muito rico a nível dos eventos que aconteciam dentro da minha casa, né? E teve um evento que eu não me lembro em detalhes, mas que me foi contado da minha infância, que durante um jantar em casa, a minha mãe tinha uma governanta, ela e o marido, que viviam nos fundos da casa deles, eu lembro. E ela deu uma garrafa de Chianti e tinha o filho único, que era meu primo, puseram a gente para não ouvir barulho na casinha deles, e eles jantaram antes e minha mãe deu essa garrafa de Chianti, e algumas horas depois encontraram os dois caídos no chão. Tinha 2 anos e meio, ele tinha um pouco mais, e tive uma coma cólica nessa idade, e nunca mais toquei uma bebida na minha vida. Quer dizer, nunca mais bebi, não bebo absolutamente nada alcoólico, né? E diz que ele deve ter tomado menos, porque a cena era hilária, porque a garrafa estava vazia, os dois esparramados no chão, levaram a gente para um hospital imediatamente. Eu fiquei 4 dias desacordada, ou seja, em coma alcoólico. Nossa. Ele acordou no dia seguinte, quer dizer, presumiram que eu bebi muito mais do que ele.
Tem a lembrança, assim, da vizinhança, de jardim, do meu triciclo, isso me lembro perfeitamente, né? E também tinha uma outra coisa, naquela época era muito, muito raro ter comidas especiais, digamos, estava tudo ainda racionado, né? Então meu pai de vez em quando, que era uma festa, eu lembro que ele trazia tipos de queijo ou algum tipo de carne, então não existia. Era uma coisa que nem tinha, era super, super contido, tudo isso, frutas. Então me lembro que de sexta-feira, na nossa religião, na sexta-feira o que a gente chama de Shabat, que é onde se acende as velas, se descansa, né? Então minha mãe acendia as velas e punha o pão, fazia aquele cheiro da cozinha, do pão de sexta-feira, do acender das velas, se acende, a mulher acende quando escurece, e vinha cunhados, irmã, né, do meu pai, dela, e era aquela festa. E como era difícil, quer dizer, o pão não por causa da farinha, mas também não era fácil de conseguir. E todo mundo ia se lavar, se preparar, e eu me lembro que eu me escondia embaixo da mesa sem ninguém ver, e como era um pedaço para cada um, eu pegava dois sem ninguém, achava que ninguém sabia, porque eles chegavam na mesa e eu tinha essa mania de pegando que nem criança. Aí eles me procuravam e me achavam embaixo da mesa. E eu tenho lembrança disso. Né? E contando uma história que eu acho incrível, que só soube muito tempo depois do meu pai, nessa que eu falava que tinha esse movimento, a organização pelo qual eles trabalhavam, distribuíam remédios, comidas para os refugiados, chamava Joint. Era a organização, do qual meu pai fazia parte. E uma das histórias que eu acho mais inacreditável, eu acho que isso merece registro, é que justamente os Estados Unidos, quando fizeram o tratado de paz e tudo, começaram a mandar, desde medicamentos até comida, e iam mandar para a Itália, justamente para os campos e tudo isso, carne, para a própria população italiana. E essa reunião foi na casa dos meus pais e era um dilema, porque, como vocês sabem, eu acho que isso tem muito parecido com a gente, a Itália tem essa personalidade, essa coisa de muita corrupção, de coisas muito parecidas com o Brasil, né? E eles estavam preocupadíssimos com o sumiço dessa carne, como iam distribuir para os locais, para as pessoas, as quantidades. E diz que foi meu pai que colocou isso através de pessoas ligadas politicamente, né, os partidos, como é que iriam fazer isso sem sumir a carne. E chegaram à conclusão, e foi lá em casa, o pessoal da máfia. E quem distribuiu sem sumir com 1 grama da carne de uma forma ordenada foi a máfia na Itália, que distribuiu toda a carne logo após a guerra. Então foi uma coisa que eu achei inacreditável, porque eles mantiveram, apesar de ser o que é a máfia, mantiveram a palavra e foram os únicos capazes de ter organização de fazer isso nessa época, que foi em 45 para 46. Interessante. Achei uma história incrível. Interessante. Você citou o Shabat, né? Shabat, sexta-feira. Exato. Eu queria que você falasse o que significa a nível religioso, o que ele significa. Bom, a minha família, do lado do meu pai, nós somos, quer dizer, toda a família descende, quer dizer, temos toda a descendência do judaísmo, judeus. Nós não somos judeus ortodoxos, porque tem as duas coisas. O ortodoxo, que é extremamente religioso, nós somos judeus que, ao longo de anos, e até hoje eu mantenho essa tradição, e minhas filhas subsequentemente mantêm, que na sexta-feira se acende antes de escurecer as velas, porque Deus diz que tem que ter um dia de descanso e onde não se pensa nem coisas materiais, onde se descansa a mente, o corpo, e faz coisas com a família, junto com a família, que é muito importante. Então os religiosos sequer, na sexta-feira, não acendem luz, não cozinham, não fazem nenhum esforço físico, ou seja, tudo, né? Não andam de carro, o sapato não pode ter couro animal, né? Então eles andam com alguma coisa que não seja do animal, né? Então
Você vai ver religioso andando, não vai estar andando com sapato de couro. Eu não sou ortodoxa, respeito muito minha religião, levo muito a sério minha religião, mas não sou ortodoxa. Então, até hoje, toda sexta-feira, acendo velas, tem uma reza especial que só a mulher pode fazer, né? Porque sinagoga, acho que vocês sabem, eu brinco às vezes que na nossa religião é uma religião machista, né? Onde a mulher não pode subir, que a gente chama no altar, seja no pá, não pode carregar o Torá aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos isso já mudou muito e pode, né? Que eles chamam de judeus mais modernos, né? Aqui ainda mulher senta de um lado, homem do outro, mulher não pode participar das atividades religiosas, né? Se a nível de ser rabina, né? O rabino, né? E a gente, quer dizer, eu respeito todas essas datas judaicas, inclusive e toda sexta-feira o Shabbat. Isso é um hábito que vem de minha mãe fazendo. Quando você faz, a menina, quando faz 12 anos, fazem bat mitzvah, e o menino com 13, que vira um homem, faz bar mitzvah. Né? E aí você, a partir dessa data, está apta a acender as velas. Né? Eu queria que você falasse agora um pouquinho de como era o seu cotidiano. Você, naquela época, você ficava em casa, em Roma, ou você já frequentava escola? Como é que era o seu cotidiano? Eu ia para um tipo de jardim de infância, onde tinha, evidentemente, atividades, né? E participava dessas atividades. E eu lembro que eu sempre fui uma pessoa, isso eu tenho dentro de mim até hoje, de muita curiosidade. Então, o tempo inteiro eu questionava e perguntava. Então, meu pai às vezes dizia, mas você não pode criança, mas por quê? Quer dizer, sempre era por que não pode ir? E eu comecei a falar muito cedo, e andar muito cedo, e me desenvolver muito cedo. E eu sei que eu acabava indo em todos os locais com meu pai, quer dizer, né? Ou com meus pais, ou meu pai. E que eu menos gostava na minha vida era de ficar dentro de casa. Eu não conseguia ficar dentro de casa. Eu tinha que ter sempre aquela coisa de sair para fora, ir para fora, brincar. E eu não era uma criança, quer dizer, tranquilamente eu não era calma. Não calma no sentido de fazer tudo o que eu queria, mas eu tinha que estar sempre ativa. Eu era muito ativa sempre. Isso tem uma lembrança que eu não parava quieta mesmo. E sempre dormi muito pouco. Esse é um hábito que eu tenho até hoje. Mesmo de menina, eu não tinha aquele sono, assim, era uma coisa que dormia super tarde, mas sempre escondido dos meus pais. Ia com lanterninha, esse tipo de coisa. Vocês acabaram imigrando da Itália para os Estados Unidos. E eu queria que você falasse um pouco do motivo pela saída de vocês de Roma e como é que foi essa viagem e por que a escolha dos Estados Unidos, né? Meu pai, por todo esse trabalho que fez, receber um convite formal, né? Que era a Unesco, ou seja, das Nações Unidas, e ele deu vários depoimentos e falou imediatamente, eles deram a cidadania americana para a gente. E meu pai, por tudo que tinha passado, por família e tal, achava que os Estados Unidos era, vamos dizer, entre aspas, a terra prometida, porque a Europa já tinha sofrido 2 guerras, né? E porque nessa época começou a se migrar muito fora da Europa. Tanto é que do lado da minha mãe migraram para o Brasil já naquela época, né? E nós fomos para os Estados Unidos. Do lado do meu pai foi para os Estados Unidos a única irmã que ele tinha, e do lado da minha mãe vieram para o Brasil. E a gente ficou em Nova York, e até eu lembro de coisas muito curiosas que eu fiz em Nova York. Com essa curiosidade minha, que me era peculiar, eu resolvi que eu, aos 6 anos de idade, ia conhecer sozinha Nova York para me localizar. E sumi o dia inteiro. Que deixou meus pais enlouquecidos, porque tinha bombeiro, polícia, todo mundo me procurando. Mas não foi só a história de eu ter sumido o dia inteiro. Como na Itália tinha essa coisa do racionamento, tudo nos Estados Unidos era absolutamente o contrário, de uma coisa, de uma abundância, de uma quantitativo e comida e tudo.
E eu, no meu sumiço do bairro onde a gente morava, eu ia de casa em casa e contava uma história que não tinha comida na minha casa. As pessoas ficavam extremamente penalizadas. Eu sei que eu cheguei, depois do fim do dia, com 2 sacos de comida, de biscoito e de queijo, e de tudo que você possa imaginar, porque todo mundo foi dando comida. E quando eu cheguei, além de ter me encontrado, que eu achava que eu ia apanhar, mas não apanhei, meu pai falou, minha mãe, mas de onde é essa comida? Falei, uai, eu pedi, não tem racionamento? Estou pedindo comida para não faltar na nossa casa. Meu pai queria morrer. E eu peguei logo o inglês nos Estados Unidos, e que minha mãe não pegou tão rápido, né? Eles falavam outras línguas, mas não inglês. E eu ia traduzindo as coisas para minha mãe. E minha mãe queria carota, minha mãe tinha uma mania de comer cenoura. E naquele dia não tinha. Então eu fiz a mesma coisa. Eu batia de porta em porta para achar carrot, seja cenoura, né, porque ela queria carota. Eu falei, mas como é que você conseguiu? Uai, eu fui pedir. Ela queria morrer. Os dois queriam morrer o tempo inteiro, porque a vizinhança ia fazendo pedidos de comida. Até eles me falaram, minha filha, não vai faltar comida aqui. Não faça isso, né? Mas ao longo de alguns meses eu tinha essa mania eu tinha visto aquela coisa de racionamento, de só comer de uma série de coisas não ter. Então, uma coisa que demorou para perder esse hábito de pedir comida, né? E voltando um pouquinho, antes vocês foram de Roma para os Estados Unidos, você estava falando que vocês foram de navio, né? Eu queria que você falasse um pouco, parece que foi uma viagem assim, que te marcou muito, né? Me marcou muito porque não tinha, o navio estava absolutamente lotado e era uma viagem longa. Eu não me lembro exatamente quantos dias, mas eu lembro que dentro da minha percepção, não de impaciência, porém, eu acho que foi uma viagem porque foi parando em alguns lugares, também saiu de Gênova. E não tinha criança da minha idade. Ou tinha bebezinho, ou tinha criança mais adolescente velha, e tinha ou casais ou gente de bem mais idade. E, evidentemente, me ocupava o dia inteiro entrando na cozinha, querendo ser ajudante de cozinha. Eu queria ser ajudante de alguma coisa. Então, eu entrava na cozinha, queria ajudar a preparar, e meio que fui adotada pela tripulação, né? E à noite, evidentemente, a gente jantava mais cedo, né? Estava meu irmão, que era menor, era de colo, né? E a gente jantava antes dos meus pais, daí tinha que ir para a cabine e tinha que dormir, né? Também não tinha mais o que fazer, né? E minha mãe apagava a luz, deixava uma luzinha e eles iam, que à noite tinha atividades para os adultos, que era assim, o jantar, depois tinha dança e tinha orquestra e tal. E lembro que durante o jantar tinha um quinteto, né, com senhores, né, assim, lembro a roupa, a cara, muito elegantes e que tocavam muito bem música clássica. E eu saía do cabine escondida e ficava atrás, tinha uma cortina em um dos lugares, um palquinho montado com uma cortina, né, e ficava horas escutando. E meio que fui adotada pelo pessoal. E tinha um que tocava violoncelo que virou meio meu cúmplice, porque ele, me lembro que me perguntava como é que eu estava nessa idade fora do quarto. Eu falei, olha, meus pais não sabem, por favor não falam, porque eu não consigo dormir, eu morro de medo de ficar no quarto, então eu estou aqui muito bem, mas meus pais vão ficar muito chateados se souberem que eu estou aqui. Então, e ele virou meu cúmplice, quer dizer, toda noite eu fazia isso, né? Eu vi o quinteto, a orquestra, e me fascinava ver os casais dançando, enfim, essa coisa que eu não podia me divertir. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua estada em Nova York, né? Como é que da casa, que você falasse um pouco desse período, como é que foi a tua entrada na escola. E você disse que sua mãe começou a trabalhar nessa época que estava em Nova York. Então eu queria que você contasse um pouquinho a respeito disso. Ela Bom, a escola tinha duas coisas. Eu ficava entre Nova York e o estado do Texas, né? Então, férias e às vezes ficava os 3 meses tipo no Texas, depois voltava para Nova York
Da escola eu me lembro de alguns colegas que me foram marcantes, principalmente de outras etnias, que não americano e não europeu. Tive conhecimento de hábitos, até isso me lembro, via Nova York e depois até curiosamente via Novo México, de uma amiga minha japonesa, e que não era bem visto nos Estados Unidos, e que eu sentia essa dificuldade, né, porque por causa da guerra, que era logo em seguida e tal, e fiquei muito amiga e comecei a frequentar a casa dela. Então a minha mãe fazia e convidava ela a comidas judaicas e eu aprendia a saber o que era cultura japonesa, né? Quer dizer, aprender não só comida tipo sushi, sashimi e origamis, e, enfim, mas as comidas são caseiras mesmo japonesas, que era uma coisa naquela época que não estava como hoje na moda, né? E eu me lembro que eu ficava muito com essa menina e ela me ensinou, isso é uma coisa que me marca muito, porque ela me ensinou muito uma coisa, naquela época, evidentemente, não tinha essa percepção, mas ela me ensinou muito uma coisa de estética, muito uma coisa de humildade, que ela, né, tinha enorme dificuldade de se relacionar, porque ninguém queria se relacionar com ela. A criança é cruel quando quer ser. É. E eu tinha uma coisa que eu logo me identifiquei com ela, e ela me ensinava muito essa coisa de paciência, a coisa do origami, que ela tinha uma habilidade, bom, toda a família tinha essa habilidade, e lhes é peculiar em todos eles, de muita ordem, né, de obedecer, porque ela era completamente o contrário de mim, que eu era capeta mesmo, quer dizer, no sentido de não parar quieta, irrequieta, né, sendo chamada a atenção, porque era falante, enfim. E ela era completamente o contrário, educadíssima. Não que ela não tivesse também, não na frente dos pais, né? E eu fazia na frente dos meus pais por desespero deles, né? E eu acho que ela me ensinou, isso é uma coisa que me marca muito, essa coisa da estética, da paciência, né? Do costume completamente o contrário de um costume europeu ou americano, né? Uma cultura, né? E que isso me marcou muito, né? E a gente até pouco tempo atrás mantinha contato. Hoje eu não sei onde ela está, se por algum motivo se perdeu esse elo. E era a escola americana, aliás, todo o modo de vida americana é completamente diferente do modo de vida, enfim, europeia e claramente da brasileira, quer dizer. E, então tinha muito uma coisa. Primeiro, a escola era o dia inteiro, né? Você não tem como aqui meio período de escola. Você entrava de manhã, depois tinha as atividades mesmo a partir dos 5, 6 anos, extraescolares. E eu gostava muito, exatamente, acho que essa coisa minha não parava, então eu praticava vários esportes. E depois de Nova York, que nós fomos para o Texas e Novo México, que entrei na fase musical da minha vida, ou seja, aprendi a tocar violino com um professor que era europeu, no Novo México alemão, né? E que montou uma orquestra, né, uma faixa etária, né? E ensinamos toda essa coisa de instrumento, que era uma coisa que eu gostava muito, né? E esporte, quer dizer, isso me lembro claramente, né? E colegas de diferentes etnias, né? Quer dizer, no Novo México tinha crianças mexicanas, tinha criança japonesa, tinha criança americana. Curiosamente, por ser uma região que você não imaginava, você imaginaria mais mexicano e americano, e não era isso, quer dizer, era uma mistura incrível, né? E lembro dos hábitos, as coisas, e tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu acho que o americano tem de bom, é que você tem que se virar sozinho, você tem que ir para a escola sozinho, você tem que fazer sua lição sozinho, porque os pais trabalham, enfim. É toda uma coisa que eu acho que isso foi muito importante para mim, para meu futuro, né? Essa coisa mais rígida e mais independente de você ter que se virar sozinho, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho você havia dito que foi aí que sua mãe começou a trabalhar. Ela começou a trabalhar por uma opção. E por que ela foi para a coisa da moda e tal? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso.
Ela sempre foi uma pessoa, assim, a nível estético, incrível, minha mãe, assim, a nível de percepção de forma, a maneira que ela se vestia, a maneira que ela se apresentava, a maneira que ela tinha mania de me arrumar também, moda, e eu sempre querendo me desarrumar, né? E ela conheceu uma pessoa americana, porém que tinha morado na Europa e que queria montar um negócio. E minha mãe também não era das pessoas, diria, mais de ficar em casa que eu conheci. Seja uma pessoa também super ativa, super, né, agitada, não no sentido de ser nervosa, mas no sentido de não parar quieta. Se não estava cozinhando, estava fazendo. E quem ensinou ela a cozinhar foi meu pai. Meu pai cozinhava divinamente bem, porque ela sequer sabia estalar um ovo quando conheceu, por causa da guerra, por causa de tudo que ela passou. E também por causa da idade dela. Ela tinha, quando conheceu meu pai, tinha 20 anos a mais, apesar que não parecia da minha mãe, né? E quando ele conheceu ela tinha 16 para 17 anos, quer dizer, não tinha nem como ela saber. E como meu pai cozinhava, assim, divinamente, né? Ele ensinou e ela foi pegando o gosto e também começou a cozinhar divinamente. Quer dizer, podia até ter aberto um negócio sobre comida, porque era incrível, os pães, os doces, o requinte, o refinamento. Me lembro até das formas que minha mãe fazia das coisas, muita coisa até judaica, outros poloneses e tal. E aí ela percebeu que a gente estava na escola, meu irmão, né, e ela sozinha, meu pai trabalhando, enfim, e ela queria fazer algo e ela realmente também se dirigiu, não que ela tivesse, minha mãe não teve curso superior por causa dos eventos da vida dela, mas ela tinha um talento nato, muito de comerciante e um lado também estético. E montaram essa loja com... Tipo, e a mão de obra era muito fácil, porque tinha muito esse lado de imigração que queria ser, às vezes até escondidos, os mexicanos que queriam ir para os Estados Unidos. Então, eles tinham um talento até nato para essa coisa de costura. Ela montou e fez roupas. Eu me lembro da loja, assim, era mais, nem bem uma loja, era mais um ateliê, né? E até uma coisa adiantada para sua época, voltando para pensar agora, na época não tinha nem ideia disso, mas a maneira que expunha, a quantidade de peças, a maneira que era e acessórios e tudo isso. Eu lembro que ela ia daí para Nova York para buscar os acessórios dela e tocavam aquela loja até a gente vir para o Brasil. Eram roupas femininas? Era para criança? Não, só adulto, feminino mesmo. Mais assim na faixa etária dela, que era jovem naquela época, enfim, mas para uma faixa, me lembro, de mulheres, imagino, de 25, 30, 35, não era para adolescente, muito menos para criança, era moda feminina mesmo, né? E a loja, que se lembra, era uma espécie de ateliê, ficava onde? Ficava... A cidade era muito pequena e tinha um centro comercial e tinha uma rua que tinha já lojas melhores, mais direcionadas a determinados, tipo boutiques mesmo. Não se chamava naquela época boutique, né? Mas enfim, era mais esse gênero, um de presente, outro de, enfim, coisas de casa, roupa de cama, aí tinha coisa masculina, mas sempre em escala melhor, não tem típico nos Estados Unidos que eles chamam o dry goods, que não tem eletrodoméstico, lojas que tenha tudo para a família inteira, ou os próprios department stores, né, que tinha lá também. Aquilo era uma ruazinha muito simpática, tinha, eu lembro, um café também típico, vamos dizer, essas coisas que você vê de Santa Fé com a cor adobe, que era do lado, e minha mãe tomava café, eu lembro, tenho essa lembrança, que ela tomava de café o tempo inteiro. Eu acho que europeu, né? Tomava, porque americano, e eu lembro que ela não tomava o café americano, ela fazia careta, né? Porque era água. Então eles tinham, ela levava lá, e nesse restaurante a moça fazia como ela gostava do café, né? Você disse que assim, que você percebeu hoje que era uma coisa muito, vamos dizer assim, avançada para a época, assim, em termos de... falou como foi concebido. Falando de 35, 37 anos atrás. Exatamente. A nível de a própria concepção, o que te marcou assim? Como é que eram expostos a mercadoria, os produtos? Era exposto de uma maneira muito elegante, a própria loja era muito, eu diria, clean, sabe? Que naquela época, se é que existia essa palavra. Então, era assim, muito elegante, né? Mas sem intimidar, muito claro. Eu me lembro isso claramente, não lembro das roupas, se me pedir para descrever, não lembro. Eram de bom gosto. Né?
mas assim, era muito claro as coisas, quer dizer, era de uma maneira muito fácil, você já via o sapato que tinha, e isso eu tenho dentro de mim até hoje, quer dizer, era tudo muito claro, exposição, pouca coisa, porque o americano é típico aquela coisa de juntar muita coisa, você tem que fuçar. De uns anos para cá, 10, 15, que começou essa coisa de sectorizar, mas mesmo assim é muita coisa, é uma abundância, como tudo nos Estados Unidos, né? E naquela época me chamava muito a atenção. Tinha um sofá, né? Eu me lembro que vinham as senhoras, iam fazer prova, ou provavam a roupa. Isso me marcou muito, essa estética em si. Era clarinho, clarinho bege, né? Me lembro muito bem disso. Vocês depois da tua estada nos Estados Unidos, vocês vieram para São Paulo. E eu queria que você falasse por que vocês saíram de lá, ainda mais que vocês já tinham a cidadania americana, né? E como é que foi essa imigração para o Brasil? A minha mãe, como havia dito, ela já havia estado no Brasil, nós não. A minha mãe já tinha vindo algumas vezes para o Brasil para visitar uma irmã e 2 irmãos. Então, hoje aqui estão vivos, né? E minha mãe tinha uma saúde muito, muito, muito frágil. E ela tinha uma segurança, a razão pelo qual nós viemos pelo Brasil foi que o estado de saúde da minha mãe piorou muito. E a preocupação dela, e meu pai já tinha tido também problemas de saúde, infelizmente, a nível cardíacos. E o grande medo da minha mãe era eu e meu irmão ficarmos, entre aspas, sem uma família. Ou seja, e ela se sentia muito segura que a gente estivesse aqui com os irmãos e tal. Não foi por nenhum outro motivo a não ser esse, né? E nós saímos em janeiro de 61. Chegamos, aliás, dia 4 de janeiro de 61 e minha mãe faleceu em julho, dia 31 de julho de 61, ou seja, 6 meses depois da nossa chegada. E a nossa viagem, nós saímos de Nova York, né, do porto de Nova York, né, e nós paramos em algumas ilhas, no Caribe, enfim, no caminho, uma viagem que levou 20 e tantos dias para chegar. E o primeiro lugar que nós aportamos foi no Rio de Janeiro, que eu fiquei absolutamente deslumbrada, porque minha mãe tinha me descrito por fotografia, depois meu pai trouxe toda uma leitura que tinha do Brasil, sobre a história do Brasil, enfim, toda a colonização, como foi, quem foi. E a minha impressão, porque daí no navio ia ficar atracado 3 dias no Rio, né? Era impressionante a beleza da cidade, uma coisa com uma cultura completamente diferente e até então visto por mim, porque era Europa, Nova York, Novo México, são culturas, quer dizer, muito diferentes. Uma cidade lindíssima, limpíssima. A primeira visão que eu tinha quando a gente saiu do porto, que foi um pessoal da família nos buscar para ficar com a gente, né? Os homens todos de chapéu, Panamá, ternos de linho, né? Assim, as mulheres chiquérrimas. Me lembro que era uma coisa, né? Que não é todo americano que é chiquérrimo, né? Tinha uma estética assim completamente diferente. E uma coisa que me marcou muito foi a cor do Brasil, quer dizer, a luz, né? E a coisa do verde, das areias, e a própria luz mesmo, assim, que eu sempre reparei muito nisso, assim, o sol, né, a cor das pessoas, quer dizer, isso me marcou muito quando eu cheguei no Rio, de ser menina, né? E eu não tive nenhuma dificuldade em me comunicar, porque eu tinha italiano e falava perfeitamente espanhol. Então, quer dizer, tinha palavras que, óbvio, eu não entendia, mas que, né, não era difícil de assimilar o que estavam falando, né? Do Rio, depois atracamos, fomos para Santos. E daí foi uma coisa que eu não entendia, que eu perguntava para o meu pai. Pai, como é que é o Rio de Janeiro, que é tão bonito, e aqui é onde nós vamos morar? Porque Santos era São Paulo, né? Falava São Paulo, Santos, São Paulo. Pai, que lugar mais estranho, com umas figuras estranhas, com uma gente estranha. E aí depois, muitos anos depois, porque aquilo era todo, além das docas, tudo era todo um lugar já de prostituição, já naquela época, era uma barra pesada, porque o tipo de figura que você vinha lá era
completamente o contrário do cartão postal que tinha sido Rio de Janeiro naquela época. Que eu não vou esquecer nunca dessa imagem do Rio quando cresci. Uma das coisas mais bonitas que eu era, e ainda é, quer dizer, não é o que é em termos hoje políticos, sociais, e o que fizeram depois que mudaram o Rio para Brasília, infelizmente, que nunca devia ter acontecido. Mas era uma visão deslumbrante para chegar em Santos. Bom, chegamos em Santos, descemos, aí tinha carro, desceu mala, baú, enfim, todas aquelas coisas, porque a gente estava trazendo uma mudança para cá, né? Pelo menos pessoal. E é o caminho de Santos para a cidade de São Paulo, né? Quer dizer, aí sim, quer dizer, saindo daquela zona toda, né? E aí pegando a serra, aí eu achei deslumbrante de novo, porque mar e é muito bonito, né? A paisagem, que era a estrada antiga, evidentemente, não tinha imigrantes, nada disso, né? E aí chegamos em São Paulo. E que aí também foi algo que me chocou quando eu cheguei. Isso eu não lembro, porque primeiro, eu só via tudo cinza. E naquela época que eu cheguei, tinha até uma música que chamava São Paulo da Garoa, porque só garoava em São Paulo. Me lembro de sol, ou seja, era dia após dia de garoa bem fininha, o tempo inteiro, e sempre cinza. Quer dizer, eu não lembrava de São Paulo de outro jeito. Claro que era diferente de hoje, mas já era aquela coisa espigão de cinza, né? Isso foi a minha impressão primeira do Brasil. Né? E vocês vieram para São Paulo e vocês foram morar em que bairro? Nós primeiro ficamos alguns dias aqui no Bom Retiro mesmo, né? E depois eu fui, em seguida, que estava aprontando para Jardim América, na Rua Estados Unidos. E seu pai veio fazer que tipo de atividade ele começou aqui no Brasil? Os meus tios fizeram uma sociedade, eles tinham uma confecção, e meu pai, sempre como era mais técnico, por causa da formação dele, ele fez uma fábrica que existe até hoje, que chama Ela New, que meu irmão toca, era meu pai e meu irmão que tocavam, de panos feitos com um tipo de máquina que chama Kettenstuhl, né, que é uma máquina alemã que faz panos tipo nylon e jersey em grande produção para desde camisolas, enfim, lingerie, que não são feitos em 100% algodão, seda, então esse tipo de coisa mais popular. E ele montou essa fábrica e até hoje existe essa fábrica. Só mudou de local, mas existe, e também aqui no Bom Retiro. Certo. E nesse período você, aqui no Brasil, você frequentou a escola também? Eu fui imediatamente para a escola americana, que era o Graded School, né? Que quando eu cheguei, fiquei pouco tempo, hoje onde é a União Cultural Brasil-Estados Unidos, no Coronel Oscar Porter, né? Porque foi o Graded School, né? E depois se mudou, que parecia uma aventura sem fim naquela época, que mudou para o Morumbi, onde é hoje, no Giovanni Gronchi. Né? Está lá até hoje. E era como se eu estivesse indo para outro país, outro estado, porque de onde eu morava, e naquela época, realmente 30 anos atrás, não tinha nada, não era... Era completamente nada, né? Não tinha shopping, não tinha nada, era uma aventura. Tanto é que eu tinha que sair, o ônibus passava na minha casa 20 para 6 da manhã, para poder chegar no colégio um pouco antes das 8. Porque ia buscando também no caminho outras crianças. Então, foi essa parte até o 12º ano que eu complementei na escola americana. Porque meus pais, na verdade, até queriam que eu fosse para uma escola brasileira. Primeiro, não era válido nenhuma documentação americana naquela época, como não era naquela época reconhecida a escola americana para estudos brasileiros. Né? Você tinha que fazer toda uma... Então, eu perderia um ano de colégio, de ano de colégio, voltaria para trás para fazer toda uma readaptação, então acharam melhor ir. E também foi uma fase difícil, porque quando começou as aulas eu já tinha perdido minha mãe e meu pai também achava que isso ia ficar muita coisa, toda essa readaptação, saindo muita coisa do meu normal. Então eu continuei na escola americana, que por sinal era de uma excelente qualidade. E depois desse curso que você fez do Grace, você fez alguma outra? Eu fiz artes plásticas na Fundação Armando Álvares Penteado, não a de hoje. Era uma escola
somente direcionado, na verdade era uma fundação, que Dona Ani Álvares Penteado, que a casa dela era na frente, o marido, deixaram como fundação para as artes, né? E daí se mudou completamente aquilo e acabou virando o que é hoje, sem comentários. Né? Mas naquela época era uma escola direcionada só a artes plásticas, a arte, e depois se dava aula. Então me formei lá e dava aula para criança, que é uma coisa que sempre falo, que eu só me via e me vejo trabalhando com crianças. Tenho uma grande paixão por criança e tenho um grande prazer de estar e trabalhar com criança e fazer pela criança. Né? E já naquela época dava aula e depois parei, casei nesse inteirinho, né? Tive minhas filhas, minhas primeiras 2 filhas, parei de dar aula, né? E aí eu sabia que eu queria fazer algo ligado à criança, mas não dar aula. E aí onde comecei meu projeto Giovanna Baby. Fazer roupa e um conceito para criança. Eu queria que você falasse um pouco disso, eu queria que você falasse um pouco dessa fase exatamente que você deixou de dar aula, né, da sua constituição de família. Eu queria que você falasse um pouco do seu marido, tal como você o conheceu, e eu queria que aí você entrasse exatamente no conceito Giovanna Fábio, Giovanna Baby, que eu acho que é um conceito que é muito importante a gente ver isso. Tá. Bom, eu conheci meu marido, foi até engraçada a história, numa sinagoga no dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, na religião judaica. E saí de uma das rezas, né? Estavam já em jejum, né? Porque você jejua 24 horas assim que tem o pôr do sol até o dia seguinte. E eu havia sido apresentado por irmão dele. E estava num intervalo de uma das rezas, saímos, estava um calor infernal, lembro disso, em setembro. E aí me apresentaram, aí ele virou para mim e falou assim: você gostaria de ir no cinema? Eu falei: Yom Kippur? Vamos no cinema. Aí falei: bom, eu vou perguntar pro meu pai. Aí falei: pai, posso ir no cinema? Minha filha, você está ficando louca? Aí eu insisti, falei: não, mas deixa eu ir no cinema. Eu nunca fiz isso em Yom Kippur. E lá fomos assistir um filme brasileiro, que era do Persson, filme São Paulo S.A. 30 anos atrás. E aí fomos no cinema, saí do cinema e eu tinha horário, era uma coisa bem rígida. Cheguei em casa e a partir daí, entre noivado e casamento, foi praticamente 9 meses. Então, casei com 18 anos. E meu marido, nessa época, marido arquiteto de formação, a formação dele é pela FAO, né? E, além disso, ele tinha um escritório, quer dizer, de arquitetura, pessoal que era da FAO. Ele dava aulas e me fascinava muito de história da arte, aliás, deslumbrante a maneira que ele dava aula, né? E sobre urbanismo também, e fazia também cenografia, né? Foi a época do Teatro de Arena, e também fizeram várias cenografias no Teatro Municipal. E ele continuou esse trabalho e também se ligou à família que mexe com fios industriais, né? Até hoje existe, né? Que foi meu sogro que fundou, e os 2 irmãos trabalham então até hoje com fios industriais, quer dizer, outras coisas dentro do ramo, e outros ramos de atividade como armazém, ele construiu também como parte da atividade. Eu tive exatamente 1 ano depois que eu casei minha primeira filha, a Ellen, e 11 meses depois a segunda filha, né, Karen. E foi nessa época que eu decidi também parar de... Foi a época que eu parei de dar aula, né? Quer dizer, continuei dando ainda no Grade e tal. E continuei fazendo trabalho na Perola Byington com criança, etc. Mas aí decidi parar para cuidar das minhas filhas. Eu acho que isso era uma coisa importante, porque como havia perdido minha mãe muito cedo, eu queria estar muito próxima delas, né? E eu tinha uma coisa na minha cabeça, eu achava que eu também ia morrer aos 33 anos. Então,
no dia que eu fiz 33 anos e um dia, eu falei, puxa, acho que eu vou viver até um pouco mais velha. Mas eu conversei com outra gente também que perdeu a mãe muito cedo, elas tinham a mesma impressão. Você tem essa impressão que você também, né? Falei, bom, já estou chegando perto, quer dizer, perto, entre aspas, preciso aproveitar esse tempo. Mas aí passou também. E com minhas filhas, que na verdade começou isso, porque eu procurava roupa para elas, e nessa época São Paulo, na verdade, tinha basicamente 2 lojas, uma na cidade, que era muito tradicional, na Xavier de Toledo, e uma na Rua Augusta. Eram as únicas 2 coisas mais direcionadas para a criança. E tinha um pessoal em casa que fazia enxovais, que ficou até famoso, a Cida, que era famosa pelos seus enxovais, etc. Mas eu não gostava de nada, né? Eu não achava que tinha nada que tinha a ver com elas. E eu comecei a achar gente que fazia as coisas para mim. E nesse inteirinho também aprendi a cortar e costurar. Começou a me dar desespero, que eu não poderia ter as coisas que eu queria. E eu me lembro até, as pessoas, eu saía com elas, né? As pessoas me paravam na rua. Mas que roupa maravilhosa! De onde é essa roupa? Eu falei, eu que fazia? Ah, tá bom. Eu falei, não, é verdade. Então faz um para mim, mas eu não posso fazer um para você, eu fazia para minhas filhas, quer dizer. E assim era, com tricô, com coisa plana, fazia brinquedinhos para elas, né? Quer dizer, e onde ia com elas, parava e perguntava da roupa. Né? Mas ainda não estava na minha cabeça que eu não estava formado, acho que ainda não tinha maturidade para saber exatamente ainda, não estava amadurecido o que eu queria fazer. Quando eu fiquei grávida, 6 anos depois da Mariana, ao longo da gravidez, na minha cabeça, que eu percebia primeiro, que eu não tinha nem personalidade para ficar em casa só. 2 pontos, que não era só isso que eu poderia esperar, né? E começou a se formar muito essa coisa de como eu via uma coisa para a criança, e aí estava na minha cabeça que eu queria fazer roupa de criança, mas não meramente roupa. Eu queria fazer todo um conceito para a criança. Né? E a Mariana nasceu em junho, e em dezembro inaugurei a primeira loja, quer dizer, fiz primeiro em cima uma oficina, né, pequena, no prédio da Alameda Franca, que é perto da Rua Augusta, né? Em cima fiz uma oficininha mínima, com uma mesa, uma contramestre, sem nenhuma experiência empresarial, nenhuma noção, né, assim, empresarial. Tinha, assim, o sentido que eu queria fazer uma roupa ou isso, que precisava de tanto, e assim ainda devagarzinho fazendo. E, enquanto isso, aluguei a loja de baixo, fui reformando a loja, né? E aconteceu de tudo. Achei um arquiteto francês, porque eu não queria algo comum, eu queria uma coisa lúdica, uma coisa onde as crianças pudessem mexer, onde as pessoas pudessem mexer, que não fosse uma coisa estática, né? Então seria, na verdade, um cenário, né? E dei o sinal e o arquiteto fugiu com o sinal, e que já não tinha muito, né? E aí fui descobrir que veio polícia e tal, ele era procurado pelo Interpol. Meu Deus. Que ele tinha feito. Mas, em resumo, né, atrasou um pouco, né? Enquanto isso, em cima, fazia as roupas para a loja. E nunca que eu consegui inaugurar a loja, porque as pessoas iam subindo, eu ia vendendo as roupas e nunca conseguia juntar roupas para abrir a loja. Aí falei, bastou, nós vamos ter que, né, preparar as coisas, não pode subir mais ninguém. E foi assim que começou a Giovanna. E a Mariana, muito pequenininha, né, bebê, né? Ela ia onde eu fosse, carregava ela junto, ela dormia lá, porque as outras já estavam na escola, né? E onde eu ia, ela ia junto, embaixo do braço, em carrinho, em cestinho. Eu me lembro que um dia a gente esqueceu no meio dos panos, até esqueci dela, né? Foi traumático, para mim fomos puxar os panos, aí puxa um bebê junto, né? Ela tá tão quieta lá dormindo, né? Mas ela ficou nesse ambiente, assim, de costureira, de contramestre, da gente o tempo inteiro, porque era tudo no mesmo lugar, né? E no dia 4 de dezembro de 74 nasceu a loja e o conceito Giovanna Baby, na Alameda Franca, né? E era eu lembro até os comentários, né? Assim, isso não vai durar 6 meses, né? Imagina. Assim, as coisas mais indelicadas, né? Eu falava, minha cabeça, né? Ah, tá.
E assim parece ser uma coisa como a cor da minha loja e a história dela, que é a cor de rosa, né? Que eu achava que tinha todo um estudo de cor, e rosa para mim era uma cor de alto astral, de uma coisa boa. Ou seja, e mesmo a cor rosa contra a pele da gente, de bebê, dá uma luminosidade, uma coisa muito bonita na pele, né? Então, estou contando isso, mas a história não é cor-de-rosa. A história é toda a luta e transpiração que foi formar e fazer Giovanna Baby, ou Giovanna Fabri, o que quer que seja. Quer dizer, foi uma luta que não me arrependo em nenhum momento. Se tivesse começado tudo absolutamente de novo, começaria. Evidentemente, com isso você aprendeu muita coisa. Eu acho que errar, você deve errar, porque sem errar você não vai conseguir acertar. A única coisa que você não pode fazer é fazer o mesmo erro 2 vezes. Mas faria tudo absolutamente de novo. Eu não me arrependo em nenhum momento e vejo isso uma coisa muito gratificante e muito rico a nível de aprendizado. Ainda estou aprendendo, né? E as equipes que foram formadas ao longo desses anos, que são muito importantes, né, no contexto, e tem esse espírito de equipe, né, de trabalho. Mas foi, na época, uma coisa completamente nova em termos de visual, quer dizer, porque as vitrines eram feitas como histórias, né, quer dizer, tinha toda uma história, que tinha todo aquele passado que eu tinha do meu marido, que era teatro, esse tipo de coisa, né, então eram cenários e contavam várias histórias, e já tinha os brinquedos, já tinha a boneca. E 1 ano e pouco depois que eu já comecei a desenvolver, que eu sabia que gostaria de ter, seria a lavanda Giovanna Baby, né? E esse também tem uma história, quer dizer, cada uma dessas coisas tem uma história muito gratificante e muito bonita atrás deles. Não é meramente um fato, quer dizer, aconteceu, não é por acaso, quer dizer, e não foi fácil também. E aí saiu a lavanda também perto do Natal, né? E depois disso, alguns anos depois, viemos parar aqui na Barra Funda. E eu sabia que eu queria Barra Funda ou Bom Retiro. Eu não queria ter ido para nenhum outro local a não ser este, né? Que é um bairro que eu tenho um enorme carinho. Quer dizer, eu acho que tem uma coisa carismática. Quer dizer, vários bairros têm, mas esse para mim em especial tinha uma coisa muito carismática. Bom Retiro, Barra Funda, a própria ambientação dele, né? E aí vim parar na Barra Funda, né? E eu lembro que fiquei procurando, e não era uma coisa fácil. E quando achei o prédio, parecia não só a Terceira Guerra Mundial, mas a Quarta. Estava em absoluta ruína o prédio, mas eu gostava muito do espaço dele, né? E naquela época foi uma coisa que chocou todo mundo, chamava muito a atenção, porque imediatamente, quando ficou pronto, foi inteiro pintado de cor de rosa. Então, na Barra Funda, um prédio de 3 andares, na Avenida Rude, onde parava ônibus inteiro em tons de rosa, e chamando Giovanna Fábrica, quer dizer, já foi algo que chamava a atenção, né? E depois começou a se ampliar também as lojas, quer dizer, dessa loja da Alameda Franca começou a história de shopping centers em São Paulo. Então teve Eldorado, Morumbi, Shopping Center Morumbi, Iguatemi, e começou também a história de franquias, né, com a marca. E chegou um período também onde a gente também foi para o exterior, quer dizer que foi muito gratificante, porque parece que tudo que vem de fora é bom, e invertemos um pouco o processo e mostramos também, e sempre acreditei nisso, eu continuo achando isso. O Brasil nem começou ainda a fazer, porque eu acho as pessoas extremamente criativas, não só no meu ramo, mas em muitos, né, que tem uma coisa nata, né? E fomos para os Estados Unidos, quer dizer, foi um episódio também gratificante, né? Eu queria que você falasse um pouco dos produtos, porque me parece assim que é aquilo que você disse, é a questão do conceito. Parece que você tem, como você tinha dito, parece que cada boneco, cada personagem, parece que vários personagens. Eu queria que você falasse, você disse pra gente anteriormente que parece que tem, na última contagem, não sei quantos personagens tinha. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Personagem que a gente fala, cada um tem um nome, e para nós toma a vida, né?
A última contagem que está, assim, deve ter sido feito muito mais do que isso, porque não é tão simples também como está colocado aqui. Às vezes fica coisas 2, 3 anos até sair, a nível de testar, a nível de fazer, porque é manual, chamam de industrianato. E nós temos um mascote que eu tenho imenso carinho, porque eu acho que tem uma coisa de muita vida, que chama Gugu. E ele é inteiro feito. Isso também, na verdade, como meu marido trabalhava com fios industriais e meu sogro, foi um pouco também uma homenagem ao meu sogro, que apesar da gente estar num país bastante machista, né, e naquela época era mais ainda, sempre me deu maior apoio. Quer dizer, ele tinha uma visão, apesar de não ter estudos, não tinha universidade, era um homem muito simples e lutador, né? E eu acho que isso foi minha forma de homenageá-lo com o que ele mexia, que eram os fios, né? E foi feito inteiro de fio, e é nosso mascote. E todos os outros personagens, são inúmeras, né, que são feitos manualmente, quer dizer, com o maior carinho. E cada um tem um nome, conta uma história, e isso depois passa para as estampas que vão na roupa, dentro de uma camiseta localizada, ou, enfim, uma série de coisas que, né, saem disso, que pode ser desde um acessório de cabelo, até uma mochila, até uma sacola, até um chapéu, até, enfim, outros tipos de brinquedos também. No começo sempre foi você que criou isso, ou esses mascotes, essas coisas. Hoje ainda continua? Como é que é? No início tinha uma organização muito pequena. À medida que a coisa foi crescendo, expandindo para outras lojas, nós montamos uma equipe de criação, qual a gente trabalha sempre em conjunto. Na fábrica não tem eu fiz, ela fez, nós fizemos. Quer dizer, esse é o espírito que a gente gosta de manter dentro da fábrica. Então a equipe trabalha muito, muito unido, né? E temos toda uma... Porque a gente desenvolve desde o tecido que a gente vai usar, nós não compramos estampa pronta. Então se desenvolve com, às vezes, 1 ano, 6 meses de antecedência. O tópico, o que nós vamos contar para as crianças? Seja, qual é o personagem? Qual vai ser a estampa? Quer dizer, qual é o tema? Então, cada tema tem uma história, que tem um nome, que às vezes, entre aspas, tem ou não tem um personagem. E nesse universo que daí segue para diferentes lugares e, enfim, desde a arte final até chegar no fotolito, até ir para o tipo da estamparia, até às vezes ser manual, que é o silkscreen, como pode ser industrial, né? E chegar nas matérias-primas. Quer dizer, sempre tive uma preocupação muito grande com o conforto da criança, com a movimentação da criança, né? E com a própria identificação da criança em relação à roupa. E criança, mesmo sem saber ler nem escrever, ela identifica um objeto, seja uma coisa de Giovanna Baby. Quer dizer, tem uma identificação visual muito forte com a criança, né? Isso para nós sempre foi muito importante. E a partir daí a equipe, em cima dessas ideias, então se desenvolve, se faz lá mesmo como laboratório, todos os protótipos, até a gente ver que aquilo é legal, não é nocivo à criança, e aí sai todos os personagens. E me diz uma coisa, e com relação à embalagem, existe uma preocupação também com relação à embalagem? Como é que vai esse produto? Na verdade, a embalagem passa a ser também um produto Giovanna, né? É verdade. Eu acho que é tudo, né? Quer dizer, todo um respeito. E por que não? Eu acho que isso é importante também, toda essa programação visual, né? Porque eu acho que é um respeito que você tem primeiro com o seu cliente, primeiro com a criança e com você mesmo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa fundamental, né? A mesma coisa que você dizer, bom, temos aqui uma linda casa, a sala é maravilhosa, se saiu da sala, só está a sala, o resto é ruína. Eu sinto a mesma coisa em relação a produto. Então, acho que tem que ter uma preocupação, uma pesquisa constante, eterna, uma coisa, uma modificação, não ficar parada também no tempo. Uma pesquisa mundo, uma pesquisa universo, uma pesquisa criança, né? E a gente tem uma preocupação, sim. Eu acho que isso é importantíssimo, né? E não só uma coisa para ser jogado fora, descartado, quer dizer, é uma coisa para você até guardar e ter prazer de receber, e ter prazer de dar. Quer dizer, eu acho que isso é importante.
você havia nos dito que me parece que no Nordeste os produtos Giovanna Baby têm o maior impacto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Parece que a Giovanna no Nordeste tem um impacto maior, né? É que tem um impacto maior. Eu acho que é impressionante por toda uma... É Brasil. Brasil, nós estamos num enorme, uma coisa continental gigantesco. As distâncias, a cultura, clima, tipo de vida, né? Eles têm uma identificação muito forte com a Giovanna. E tem uma outra coisa também. Nas coleções da Giovanna, nós sabemos perfeitamente que aqui não tem inverno, ou seja, e muito menos no Nordeste. Sempre foi feito coleções respeitando as coisas, não só climáticas, como essa coisa que é muito rica dentro da gente de cor. A gente tem, eu acho que o Brasil nisso é impecável. Quer dizer, essa coisa, primeiro, natural das cores, seja pela vegetação, pela cor do céu, enfim, essa coisa. E brasileiro, de modo geral, mesmo vindo de camadas mais pobres, ele adora essa coisa de profusão de cores e de alegria, né? Que é como se fosse desde a escola de samba até a própria música, até, enfim, a coisa. E a cor em si, quer dizer, e uma coisa meio natural, né? E a gente usa muita cor, a gente faz muita cor, que eu vejo essa coisa muito colorida, né? E eles têm uma identificação não só com essa coisa da cor, mas com o produto em si, né? E principalmente com a lavanda, que numa inauguração fui fazer de uma franquia, eu fiquei sabendo, não só por que todos os pediatras do Nordeste recomendam que usa a lavanda Giovanna Baby, né? Então, é uma coisa, né, curiosa nesse sentido. E a gente tem um grande afeto por esse lado Nordeste. Eu só lamento tempo e distâncias, porque eu gostaria até de passar um período para desenvolver, sabe, matérias-primas que eu acho que estão aí, mas que precisaria ficar lá para insistir e não modernizar num sentido de mudar, mas de poder tornar um processo mais, não digo industrial, mas um processo menos artesanal um a um, né? E eu lamento muito isso, porque eu acho muito rico essa coisa, né, dos produtos dele às vezes mal desenvolvidos, né? Quer dizer, no sentido que poderia ter uma produtividade melhor, né? Então, eu queria que você falasse assim, a principal cliente da loja são as crianças, né? Qual a reação delas na hora que elas chegam na loja? Qual que é o impacto? Tem diversos tipos de impacto, quer dizer, tem toda uma coisa até de criança que se dirige aos personagens e começa a conversar, se identifica, menino e menina, e aí já pergunta o nome, e aí já começa a contar uma história, e já começa num gestual a fazer até um teatro com a criança, com a personagem, criança, assim, essa coisa, quer dizer, interativo com a gente já é há 20 anos, ou seja, que agora está na moda, né, essa coisa, interatividade. A criança já tinha isso com vitrine. Eu recebo correspondência de criança muito, tanto é que a fábrica, para vocês terem ideia, se só puser Giovanna Baby, de onde estiver, chega. Não precisa nem pôr CEP, nem endereço, carteiro, já traz toda a correspondência, desde que esteja escrito Giovanna Baby, já sabe. Então, a gente recebe do Brasil inteiro, quer dizer, comentários. Temos diversos tipos de correspondência. A correspondência sugerindo, seja a criança perguntando, ou dizendo que teve um sonho, ou contando uma história da maneira dela, na letra dela, e no punho dela mesmo, você vê que é a cabeça dela, que você percebe a carta quando o pai mandou escrever, porque não perde toda a sua inocência e coisa infantil. Então, eles sugerem. E a gente, um período, até abriu a fábrica para visitação, porque a criança não tem a mínima ideia de como é feito o processo. Almoçavam comigo, faziam perguntas, quer dizer, teve toda uma coisa interativa até. E as sugestões, que são importantíssimas, os desenhos das crianças que a gente usa em camiseta, né, também. E eles tinham uma coisa assim de sugerir, de criticar, né, de achar, menino, faltava isso para ser realmente masculino. Ou a menina dizendo que gostaria de mais saiote, quer dizer, tinha toda uma coisa participativa mesmo, tem.
As vitrines são muito participativas das crianças também, a maneira que a gente fazia a vitrine, né? O próprio cheiro, quer dizer, né? Eles pedem para pôr no brinquedo, até hoje qualquer brinquedo, qualquer personagem sai, a gente pergunta antes se gostaria que fosse perfumado, 95% é perfumado, que sai da loja com a lavanda Giovanna Baby, né? E tem uma coisa até da roupa, da identificação na roupa. E não tem o pai dizendo o que a criança vai dizer há muito tempo. Se a criança não quiser vestir, ela não veste. A mãe às vezes até faz aquela chantagem tipo, mas eu não vou comprar, então não compre, porque esta roupa eu não ponho. Eu não gosto de vestido, eu só gosto de calça, e assim eu vestirei a calça. Se não quer me comprar calça, eu não vou comprar roupa. Quer dizer, é uma personalidade muito forte. E tem centenas de histórias. Tem uma menina que saiu com o pai, que era separado, e o pai desligado, tudo de que é o que, e foi entrando num shopping levando para uma loja. A menina nem lia. Aqui eu não entro. Mas como, minha filha? Tem coisas ótimas. Aqui eu não... Mas onde você quer ir, minha filha? Quero ir na Giovanna. Mas qual é a diferença? Eu só quero presente se for da Giovanna. Mesmo que você não me comprar, eu quero ir na Giovanna. Olha que então tem coisas, quer dizer, tem uma ligação muito forte, quer dizer, tem centenas de histórias de criança, né? Que eu quero até resgatar esse um dia e fazer um livro dessas coisas, dos comentários das crianças em relação. E tem pedidos também de camadas menos favorecidas, que pedem roupa, mas que conhecem profundamente a marca. Quer dizer, já tive caso de até funcionárias dos shoppings, vi filha, não tinha de dinheiro, que óbvio que não dava, que o sonho da mãe era ter uma lavanda, se esse valor dava, que ela queria dar para a mãe e ela mesma usar a lavanda. Então, sabe, tem histórias muito gratificantes, muito bonitas em relação a essa relação criança Giovanna Baby, né? A marca e às vezes até a pessoa, porque eles me chamam, eles acham que meu nome é Giovanna Baby, eles acham que eu sou a Baby, né? Então que eu tenho a ver com isso, né? Aí eu explico para eles que não, eu explico razão, né? E que eu não sou Giovanna Baby, sou Giovanna Kuffer, para separar, porque eu viro às vezes uma entidade que se funde muito até com a coisa da loja, né? Como uma como personagem. Um dos personagens sou eu. Né? Quer dizer, mas é muito gratificante. Você nos falou um pouquinho a respeito da sua entrada no mercado americano, né? Que foi um convite e tal. E você falou uma coisa muito bonita, que foi a entrada na Bergdorf Goodman. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. A Bergdorf Goodman é uma loja na Quinta Avenida de Nova York, única. É uma loja de 7 andares. Tem mais de 50 anos essa loja e não é um department store, que eles chamam nos Estados Unidos de specialty store. E é muito seleto o que tem lá dentro. Tem todas as grandes marcas mundiais, tipo Chanel, Saint Laurent, as novas revelações, né? Do mundo inteiro, as marcas americanas, tem todo um setor de perfumaria. E eles não tinham criança lá dentro, porque nunca tinham achado nada que tivesse a ver com toda a imagem da loja. E um pessoal esteve aqui no Brasil, pediu um contato comigo, e eu não estava pronta em hipótese alguma, isso foi em 84, em 85 voltamos a conversar e pedi que me desse um ano para eu poder entrar com muita seriedade no mercado americano e principalmente na loja deles, né? E em abril de 86 inauguramos um espaço de 300 metros com o conceito Giovanna Baby Brasil, com as cores Brasil, a arquitetura da época das nossas lojas, né, interior das nossas lojas, logotipia, sacola, enfim, maneira de expor, parecia que estava transportando uma loja daqui para lá. E se juntou, que é raríssimo para eles darem, né, deram 6 vitrines entre Quinta Avenida e a 56, perdão, 7, que é do lado do Plaza, em Nova York, perto do Central Park, né, que tiraram pela primeira vez as fantasias do ballet Nutcracker, porque o American Ballet participou da inauguração da loja e pela primeira vez saiu do Metropolitan Museum de Nova York as fantasias do Nutcracker, que é quebra-nozes, né, o balé,
mas os adultos, não das crianças, né? E fizeram as 6 vitrines com a própria roupa do museu, né, do Nutcracker, e as roupas Giovanna Baby encarando essas roupas e com a placa, tudo. E toda a inauguração em si foi emocionante, teve uma aceitação maravilhosa por parte do público americano. E aí, a partir daí, estendemos também a abertura dentro do mesmo grupo, no Neiman, nas lojas Neiman Marcus, em várias cidades. Chegou a entrar em 21 cidades americanas. Tivemos loja em 21 cidades americanas, fora Nova York. E você acabou saindo do mercado estrangeiro, na verdade, porque você me disse também que você entrou no mercado europeu através de Portugal. Eu queria que você falasse um pouco por que da sua saída, que eu acho que isso é uma coisa importante, porque eu acho que é uma filosofia, inclusive, né? Bom, nós moramos num país que eu acho que desde que foi fundado é muito difícil você fazer um planejamento. E por vários motivos, exatamente porque meu ramo exige uma preparação de 1 ano, pelo menos, para poder lançar todo um conceito, uma coleção que são lançadas 2 por ano. Requer, primeiro, um capital de giro gigantesco, porque você tem que estar muitos meses adiantados investindo no seu estoque até chegar na sua ponta final. E com todos esses planos, né? Inflação, um dia assim, outro dia congela, no 3º dia ágil, no 4º dia não sei o quê, no 5º dia não sei quanto. Era muito difícil você fazer um planejamento até financeiro e que te permitisse sobreviver sem você entrar num banco, né? Porque é a pior coisa, que é suicídio, né? Porque aqui no Brasil nunca teve nada a longo prazo para investimento. Tudo aqui era curtíssimo prazo e, se possível, antes de ontem de manhã cedo, antes de vencer, quer dizer. Então, quando eu comecei a ver Plano Sarney, que vieram os americanos para cá para pedir uma coleção e não se sabia nem quanto valia o dólar, nem quanto valia a moeda, nem que moeda era, e nem como era, e começou a assumir matérias-primas, e eu tinha compromissos tanto morais como profissionais com eles, começou a me dar desespero. Consegui por muito custo, na verdade subsidiei ao longo de todo esse tempo que estava nos Estados Unidos minha roupa, só que isso tem um limite, né? Porque eu não sou estatal e nem tenho um enorme capital de giro disponível. E eu comecei a perceber que tudo bem, é muito gratificante, mas tem um lado, primeiro, profissional, moral e também que tinha ainda muita coisa por ser feito no Brasil para pôr em ordem, porque desordenaram absolutamente tudo. Paramos de fazer franquia, sabe? Tivemos que reestruturar. E eu também cheguei num amadurecimento dentro da empresa que não poderia ser meramente uma empresa familiar, teria que ser uma estrutura empresarial profissionalizada, né? E entre todo esse pensamento e filosofia, foi um pouco antes de entrar Collor, comecei a ficar um pouco preocupado qual seria o próximo moeda, o próximo que a gente não sabia ainda, né? Eu fui até Nova York, convoquei uma reunião, expus todos os fatos muito cristalinamente para eles, pedi desculpas, inclusive, mas que eu não sentia que eu tinha uma possibilidade de dar continuidade a um trabalho sério e que só imaginava dessa forma com eles. Eles foram maravilhosos comigo. Inclusive, me ofereceram dinheiro adiantado, não queriam parar, mas eu expliquei para eles que realmente seria muito, muito difícil, sabe, continuar com isso. Porém, tanto um lado como outro deixou muito claro que as portas, para mim, e eu, em relação a eles, estariam sempre abertos e que no dia que as coisas aqui se acalmassem, que eu poderia voltar ao mercado americano. Isso foi uma sorte, porque isso foi um pouco antes do Collor tomar posse, onde, você sabe muito bem o que aconteceu, tomaram todo o dinheiro, ficou todo mundo sem nada, né, com uma mão na frente e outra atrás, e só Deus sabe o que foi aquele primeiro ano. E até aconteceu um episódio que para mim foi muito gratificante, que eu acho que vai ser lembrado por muita gente. Com toda essa dificuldade, tanto financeiro como de matérias, como tudo, eu fiz uma coleção que para mim foi memorável, como lição de vida,
que foi a coleção Recessão, porque foi um dos piores natais da história brasileira de comércio. Estava um desespero, tinha uma concordata depois da outra no ramo, em outros ramos, aquele desespero de todo mundo. Eu juntei absolutamente tudo que eu tinha na minha fábrica, né? Por quê, primeiro? Porque ninguém tinha dinheiro no bolso. Começo de conversa. E todo mundo, por um lado, é Natal. Então, o que eu fiz? Juntei absolutamente tudo que eu tinha, meus fornecedores, baratearam o custo. Falei, não vai ter uma sacola, não vai ser caro. Quem quiser, eu me lembro que os produtos eram, na época, equivalente a 1,35 e o produto mais caro era $15, né? Bom, foi a única loja que tinha fila na porta e foi tudo reciclado. Ou seja, não comprei nada. E para ir da loja era em saco de lixo, que ia para a loja para não gastar em cartonagem. E era a única loja e resgatei assim os brinquedos usando o que eu tinha em casa. Foi uma lição de vida isso para mim, em todos os sentidos literais. A solidariedade dos funcionários, porque assim consegui pagar 13º, consegui pagar meus compromissos. E toda a recepção e receptividade e as cartas que eu recebia do público, agradecendo que graças a essa coleção todos os filhos puderam ganhar presentes e roupa. E era uma festa, porque você pensar bem, uma roupa que seja hoje a R$3, a R$5 e maravilhosa, com estampas, mesmo que tivessem sido de outras coleções, né? Era uma coisa impressionante, isso como movimento, como lição de vida para mim, sabe? Assim, aliás, é como se tivesse aqui tido uma guerra e me voltou um pouco essa imagem da infância, onde eu ia pedir a comida e que não era essa a solução. Enfim, para mim foi muito importante aquele momento, né? E gratificante, me emocionei muito, assim, com a reação das pessoas, filas intermináveis dentro das lojas, quer dizer, foi uma coisa que até foi capa do Estado, foi capa disso, foi matéria de muitos jornais, foi comentário de vários jornalistas, uma coisa muito gratificante. E foi emocionante ver isso também ao mesmo tempo. Uhum. E como uma época, entre aspas, de guerra, dá para você, né, continuar girando e que tudo é possível, sim, né? Uhum. Quer dizer, uma coisa nesse sentido. Giovana, eu queria que você falasse um pouco das suas filhas, porque me parece que elas também estão indo para esse lado, né? E é uma coisa assim que eu achei muito interessante pelo teu histórico de vida, né? Que a tua mãe tinha esse lado estético muito valorizado, que passou para você e que pelo jeito tuas filhas também acabaram absorvendo, né? Que eu acho que é uma questão. O que eu quero deixar claro é que eu nunca, em nenhum momento, nesse sentido, tanto profissional como até, lógico, só na parte, evidentemente, de escola primária, enfim, científico, essas coisas. Mas eu nunca pedi para que, como tem pai e mãe que fala, gostaria que você fosse médico, ou gostaria que você fosse isso. Nunca em nenhum momento pedi isso. Foi uma coisa, um curso natural delas, quer dizer, a vontade delas, tanto é que eu não permiti a entrada delas na fábrica durante um longo período, até não acrescentar algo e ser profissional dentro da própria empresa. Então, todas elas, a minha filha mais velha, com 17 anos, resolveu fazer uma aventura da vida dela, no sentido assim, só Deus sabe, né? Ela foi sozinha, quer dizer, pediu para fazer essa viagem, foi primeiro para a Suíça, da Suíça foi para a França, sem saber o que ela ia fazer, depois de formada. E acabou entrando no estúdio Berceau, da Marie Rouquet, em Paris, fez o curso sozinha, pela própria talento e força de vontade, que é dificílimo na França, um estrangeiro tem uma boa colocação. Ela se apresentou sem nenhum currículo assim de família nem nada, num grande estilista francês que é o Thierry Mugler, conseguiu começar a trabalhar no departamento de imprensa Mugler internacional, ou seja, montando os desfiles, sendo toda a parte, ela escreve divinamente bem e fazia todas as pastas de imprensa, recebia todas as personalidades e organizava toda essa parte. Até hoje tem um vínculo muito forte com ele. E voltou e veio trabalhar aqui. A minha filha do meio, a mesma coisa, estudou fora, voltou, quis entrar nesse lado de parte. Ela tem paixão por computador, coisa que eu não tenho. Eu acho necessário, mas eu tenho grande aflição
de perder um pouco essa coisa manual e de pensar e de tal, quer dizer, não que eu não acho útil, mas eu tenho, e ela não, ela é viciada, então essa coisa de computação gráfica, então ela aprendeu para esse lado, né? E a Mariana, que é a mais comunicativa, que também estudou fora, também fez curso fora e que também agora quer entrar na fábrica. Para encerrar, para a gente terminando, eu queria te fazer 2 perguntas. Eu queria saber qual o seu sonho ainda, né? O que você gostaria de estar realizando ainda? Meu sonho é poder ver todos os centenas de milhões de brasileiras vestidas com roupas dignas. Adoraria fazer uma linha popular, né? Tenho uma grande admiração e respeito pelo classe D, E, F e abaixo disso. E gostaria de poder fazer todo um trabalho direcionado a isso e ver, e quando falo isso é mais geral, gostaria de ver toda a criança brasileira com teto, com uma escola, com saúde, portanto, subsequentemente vestido. Isso é meu grande sonho há muitos anos, tá? Isso é o que eu realmente gostaria de ver, sem nenhuma demagogia, e que é muito importante isso para mim, né? E isso para mim seria, assim, um Brasil maravilhoso, porque a partir daí tem uma série de coisas que acontecem, né? E ainda acredito que isso um dia vai ser possível. Talvez eu não veja, mas eu acho que estão caminhando, está melhorando. E, para encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta, que é qual a importância de você ter dado esse teu depoimento enquanto Giovanna Kupfer para o Museu da Pessoa? Eu acho que isso também faz parte do que eu falei antes. Primeiro, infelizmente e culturalmente no Brasil se mantém, se resgata muito pouco da sua história. Eu acho que deve ter alguns que a gente sabe, né, porque vai fuçar e descobre, mas eu acho isso importantíssimo, não na minha pessoa, evidentemente, mas como um trabalho. Eu acho importante resgatar isso e trazer para as pessoas terem conhecimento o que foi feito. E eu acho que nada disso é fácil. Eu acho que todas as histórias que devem estar sendo contadas, não é que caiu do céu e as pessoas, de repente sobreviveu, um chegou, um lutou, um fez. Mesmo que eu seja de pai, eu acho que teve uma luta individual de cada ser humano. E eu acho que essas histórias são muito ricas. Eu acho que tem uma geração que tem que saber, infelizmente talvez seja mais recente desse século, mas acho que deve ter coisa tão impressionante. Eu acho isso de uma importância e que deve continuar fazendo. Eu acho esse trabalho que eu estou vendo, assim, louvável. Ou seja, eu acho que não pode parar, mesmo sabendo todas as dificuldades e verbas, isso não pode, entra um governo, sabe? Mas eu acho que tem que ser uma coisa apolítica, né? Completamente, né? E eu acho que tem que ainda enriquecer mais isso, porque pouca gente aqui, ainda mais Brasil, e São Paulo, que é uma coisa que não é... Nós todos somos, no fundo, brasileiros, mas que são pouquíssimos, talvez, essa geração, mas tudo que fundou, todo esse polo, a própria cidade, tudo não é. Então, acho que tem coisas incríveis, né? Que a gente poderia sentar dias e dias e contar histórias e saber histórias. Eu acho esse trabalho importantíssimo. Qualquer memória é importante, né? Eu acho que isso é uma memória importante, eu acho que vai ser útil à nova geração, essa geração que está lutando aí, né? E o novo Brasil que a gente espera, né? A gente queria agradecer a sua presença e você ter nos dado o seu depoimento. Imagina, foi um prazer.